Bom dia, meus amores. Como vocês estão nessa quinta-feira, 7 horas da manhã, para começar essa aula? Vamos lá? Eu espero que esteja compartilhando a aula, né? Que apareceu ali que tinha parado, mas eu espero que já pensou gravar a aula de novo e não aparecer de novo, eu vou chorar. Vamos lá. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas, né? A gente já começou nas aulas anteriores, e na aula anterior, perdão. Teve alguns assuntos que ficou para essa aula, né? Que eu falei bem pouquinho. E a gente vai ver ainda mais as características agora, certo? Então vamos lá. Gente, inicialmente a gente tem que falar sobre a evolução das plantas, né? A gente sabe que as plantas, elas tiveram uma evolução muito visível. E a gente consegue ver esses 4 tipos de plantas, né? Que foram evoluindo hoje. A gente começa aí com as briófitas, que são plantas avasculares, não tem crescimento, precisam da água para sua reprodução. Não tem praticamente nada, né? São plantas pequenas. E aí a gente segue para as pteridófitas, que já ganham um pouco das briófitas, né? Porque elas já são vasculares, elas têm vasos condutores de seiva, então elas já podem crescer, certo? E elas podem ir para o ambiente terrestre. Elas começam a colonizar, né, o ambiente terrestre, certo? E aí, depois das pteridófitas, nós temos as gimnospermas, que já foi um salto muito grande de evolução, porque elas possuem sementes e, e com as sementes elas puderam se desprender da necessidade da água para a reprodução, né? E além disso, elas puderam se afastar ainda mais, né, da água. E aí a gente entra com a semente, mas porém sem os frutos, né? A gente sabe que pteridófitas não tem flor, não tem frutos, porém tem semente. Então é como se fosse uma semente nua, não tem um fruto por fora dela, tá? E aí a gente segue para o último grupo, que são as angiospermas, que são as plantas completas, né? Que tem flor, que tem frutos. E a gente já sabe, eu pedi para vocês me mandarem alguns exemplos de plantas na casa de vocês, vocês me mandaram, ficou ótimo, achei muito interessante. E aí, para a gente reconhecer se uma planta ela é angiosperma, a gente olha, tem fruto, tem flor, então vai ser angiosperma, certo? E aí, gente, uma outra evolução que a gente pode muito observar é o caso aí que o livro de vocês trazem, né? Da planta carnívora. É o tipo de evolução, porque essa planta ela consegue atrair esses besouros, né? Com suas cores, elas conseguem atrair e aí elas comem esses animais, tá? Então vamos lá. A gente vai falar sobre a importância de cada uma das estruturas da planta, começando pela raiz. A gente já sabe desde criança, né, que a raiz são estruturas responsáveis pela fixação da planta ao solo e também pela absorção de nutrientes. Vocês não podem jamais esquecer e falar só que a raiz ela segura a planta no solo. Não é só isso. A outra função principal é puxar esses nutrientes do solo, né? Nós sabemos que o solo tem que ser rico em nutrientes para que as plantas consigam sobreviver. Então, essa é a outra função da raiz. Se falar que a raiz só fixa a planta ao solo, eu vou dar um 0 bonitinho, tá? O solo, gente, ele tem água e sais minerais, né? Que é isso que a planta puxa. Mas vamos mostrar aqui para vocês agora as partes da raiz, né? Eu trouxe aqui uma figura que tem essas partes que o livro de vocês trazem. Às vezes a gente procurar na internet tem alguns nomes diferentes, tá? Mas eu trouxe aqui uma figura certinha para a gente ver. Gente, começando de baixo, tá? Nós temos aí o exemplo da coifa, né? Essa parte final da raiz é como se fosse um capuz, né? Se essa parte final da raiz fosse uma cabeça, a coifa seria um capuz, tá? Qual é a função desse capuz, dessa coifa? É proteger as células do meristema. Como vocês podem ver aí, essa zona meristemática, ela está abaixo da coifa. Então, essa coifa serve para proteger as células que estão aí. Agora, vamos entender por que essas células precisam de proteção, tá? A zona meristemática, gente, é uma zona cheia de células
certo? Essas células, elas começam a se dividir e aumentar de tamanho. Isso faz o crescimento da raiz. Então, se essas células não forem protegidas, né, essa raiz, ela não vai conseguir aumentar, tá? Então, por isso que é muito importante, porque essa zona, ela também orienta o crescimento da raiz. E aí, a coifa vai proteger também a raiz enquanto ela penetra no solo, tá? E aí, gente, essas células, qualquer atritozinho que essa raiz tiver, pode matar essas células, tá? Por isso que é importante que essas células sejam protegidas pela coifa, certo? A zona lisa, que também pode ser chamada de zona de alongamento, é logo essa acima da zona meristemática. Ela é originada na zona meristemática, começa aí tudo na zona meristemática, então a gente já sobe aí o crescimento para a zona lisa. Essa zona, ela é responsável pelo crescimento do vegetal, tá? Não é uma região protegida pela coifa, mas tem uma taxa maior de crescimento. E aí as células originadas na zona meristemática, elas se agrupam aí, tá? E aí confere maior ganho do comprimento para a planta. Eu vou ter, gente, a zona pilífera. Ela é chamada assim por causa dos pelos absorventes, então é muito fácil encontrar essa região, porque é uma zona onde tem esses pelos. Esses pelos, meus amores, eles servem para absorver a água, tá? E os sais minerais. E por último aí, eu vou ter aí a zona suberosa, que na verdade é a zona de ramificação, tá? Vai ser essa região que vai surgir raízes laterais ou secundárias, como vocês podem ver aí a secundária, que vai aumentar a absorção de nutrientes, certo? Quanto maior o contato da raiz no solo, maior é a capacidade de absorção da raiz, né, da planta. Então, se a minha raiz não for boa, não tiver essa capacidade de absorção, a minha planta não vai conseguir crescer, certo? Vamos lá para os tipos de raiz. Gente, como vocês podem ver aí, eu tenho a raiz fasciculada e tenho a raiz axial. A raiz axial, que também pode ser chamada de pivotante, é uma raiz que vocês podem ver, olha, gente, ela tem uma raiz principal. E dessa raiz principal saem as raízes secundárias. São raízes típicas de dicotiledônia, certo? Então, no capítulo anterior, eu falei brevemente de monocotiledôneas e dicotiledôneas, a gente vai ver mais características, né, ao longo dos capítulos. Então, uma das características é essa aí. As monocotiledôneas, elas, por sua vez, elas têm essas raízes aqui. Eu não tenho raiz principal, eu tenho várias raízes, são inúmeras raízes, tá? Nas dicotiledôneas, não, eu vou ter essa raiz principal, certo? Muito fácil até aí. A gente também pode classificar aí, né, entre raízes aquáticas, a gente já sabe muito bem, as aéreas, né, e as subterrâneas. As aéreas, elas sempre ficam acima de árvores, tá? A subterrânea abaixo da terra e as aquáticas, né, nas águas. Muito fácil até aqui, né? E aí, meus amores, algumas raízes, elas possuem especializações, né? Modificações, elas se adaptam ao ambiente, né? Então, para elas se adaptar, elas precisam de uma modificação para elas sobreviverem melhor nos lugares. Então, a gente vai estudar algumas adaptações, né? Que modificaram essas raízes. A primeira adaptação aí é a raiz tabular. Como vocês podem ver, é uma raiz achatada que parece uma tábua, né? Vocês podem ver aí, tem noção do tamanho, né? Porque as crianças estão em cima. Isso é uma raiz, tá, gente? É a raiz tabular. Vai dar maior fixação ao vegetal. Então, geralmente são árvores mais velhas que precisam ser muito bem fixadas no solo. E aí, quem é que derruba essa planta com uma raiz desse tamanho, não é? Então, é uma planta que tem essa geralmente de grande porte, né? São árvores muito altas, antigas. Então, essa raiz aí configura uma maior fixação dessa planta ao sol. Gente, eu tenho também a raiz respiratória, né? Como vocês podem ver, né? Já tem uma noção, ela sai, né, da raiz subterrânea, né, lá de baixo, e ela sobe, tá? Para que a planta consiga respirar. Geralmente são plantas que as raízes estão em locais que tem pouco oxigênio. Então, essas plantas, elas sobem, né? Para elas fazerem a troca gasosa e poderem puxar esse oxigênio para que a planta, ela seja nutrida, certo? Tem também em solos, é porque aqui eu trouxe em água, tá? Mas em solos também elas fazem isso. Eu vou ter, gente, a raiz escora.
É uma raiz que surge a partir de ramos do caule e vai dar maior estabilidade e fixação à planta. Também é para segurar. Como vocês podem ver, a raiz ela saiu de dentro do caule para fixar a planta aí ao solo. Mangue também, aquelas árvores de mangue, sabe que a gente vê as raízes por fora? Também é uma forma de raiz escora, tá? Vamos lá agora para a raiz tuberosa. São raízes, meus amores, que têm uma grande quantidade de nutrientes. A cenoura, gente, essa parte comestível da cenoura aí é uma raiz, tá? Então, como a gente pode ver, foi uma parte cheia de nutrientes, né? Absorveu muito nutrientes, tanto é que a gente come a cenoura. Então, esse tipo de raiz é chamada de raiz tuberosa. A gente também tem a batata doce e a mandioca, são raízes, tá? E por último, eu vou ter a raiz sugadora, que é um tipo de raiz que sobe na planta, né? Em uma outra planta, para sugar os nutrientes, né? Geralmente são pragas, tá? Que acabam matando outras plantações. Eu vou ter aí exemplo como cipó chumbo e erva de passarinho. São raízes parasitas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os caules. Eu coloquei aqui as funções, né, dos caules. Eles são responsáveis pela sustentação das folhas, flores e frutos. Essa função a gente aprende desde o Fundamental 1. Mas além disso, eu tenho também a condução. Lembra que a gente falou dos vasos condutores de seiva? Então, esses vasos, perdão, eles estão lá no caule. E aí, esse papel é muito importante, porque é isso que vai nutrir, né, e levar a seiva bruta da raiz para as folhas e também distribuir a seiva elaborada, né, depois que passa pela fotossíntese, que a gente já viu, tá? Alguns caules, são poucos, fazem fotossíntese, certo? E, gente, eles também são responsáveis pelo fototropismo. O que é isso? Vocês já viram aquela experiência que se a gente pegar uma planta, fazer tipo um labirinto dentro de uma caixa, tampar e fazer um buraco, a planta ela vai seguindo o labirinto até achar o buraco para achar a luz, porque a planta ela sempre vai atrás da luz porque ela precisa, né, para fazer a fotossíntese, é o alimento dela. Então esse movimento do caule, né, para levar a planta até a luz é chamada de fototropismo. Ô, gente, perdão, eu salvei a imagem, mas não coloquei aqui. Me lembre de enviar para vocês no grupo, tá? Agora vamos para as partes do caule. Assim como a raiz, os caules, eles também têm a sua estrutura aí, tá? Eu vou ter, gente, aqui a gema apical, tá? Aqui ele trouxe como gema terminal. Mas essa gema, ela permite o crescimento, né, rápido do caule. Eu vou ter a gema lateral, que é a axilar, tá? Ela é rica, gente, em tecido meristemático, né? Como a gente já vê, é um tecido cheio de células, né, que vão ajudar no crescimento. E aí ela vai dar origem aos ramos. Então, essa gema axilar, ela daqui vai sair os ramos, tá? Das plantas, certo? Vai ter também um nó, né? Essa figurazinha aqui não traz muito bem, não, mas é um espaçozinho que tem aqui, tá? Entre o caule, é tipo um nó mesmo. E o espaço vai ser entre nó. Mas eu vou ver se eu acho uma imagem melhor para mostrar para vocês, tá? Mas o entre nó, gente, é o local de encontro das gemas laterais, tá? Agora nós vamos falar sobre os tipos de caule. Gente, os caules, eles também possuem adaptação, assim como a gente viu, né, da raiz, tem essas especializações para se adaptar ao ambiente, certo? A gente vai ver um pouquinho sobre os caules aéreos, começando pelo tronco. Esse aqui é o mais visualizado, a gente sabe, a gente desenha esse tipo de caule, né? Desde quando a gente aprende a desenhar uma árvore, é mais ou menos dessa forma aqui que a gente desenha a árvore. Então, a gente tem o tronco. São caules que são bem desenvolvidos, são ramificados, tá? Estão mais em florestas. E aí eu vou ter goiabeira, mangueira, laranjeira. Eu vou ter o colmo, tá? Isso aqui é típico da cana-de-açúcar, né? Do bambu também. São caules que não têm ramos, como vocês podem ver, eles são eretos, eles não têm ramos. Os nós deles são esses aqui, tá? E aí eu vou ter os entrenós, né, bem visíveis, certo? Depois, gente, eu tenho a haste,
que é um caule fino, tá? Por sua vez, ele é ramificado. Esses aqui são os caules que realizam a fotossíntese. São geralmente verdes e flexíveis, como exemplo, eu tenho a soja e a rosa. Flexíveis, no caso, a gente pode mexer, tá? Eu vou ter também outro caule não ramificado, como eu vou ter o estipe, tá? Que é bem típico, né, dessas plantas aqui que a gente vê. Tem folhas só na região apical, que você vê as folhas, né? Ele não tem folhas aqui. A gente conhece por causa da palmeira e do coqueiro. Agora, gente, vamos ver os outro tipo de caule, né? Que são os caules rastejantes, tá? Podem ser do tipo sarmento, como a gente pode ver aqui, estolho e trepadores. Então, são caules que eles rastejam, eles se enrolam aí em alguns locais. O sarmento, eles crescem ao longo do chão, a partir de um único ponto, né? Da raiz, eles crescem. O estolho, eles crescem ao longo do chão e eles se fixam em alguns pontos, como a gente pode ver, né? Eles fixam aqui, tá? E os trepadores, eles se enrolam em superfícies. Eles podem se enrolar, seja em arame, madeira ou até em outras plantas, tá? Se eu não me engano, o chuchu é um tipo de exemplo desse aqui. E agora a gente vai ver os caules subterrâneos. São caules que acumulam nutrientes, assim como as raízes, e podem ser de vários tipos. Eu tenho aqui os bulbos, tá? Então, isso aqui, gente, é um caule, a raiz fica embaixo, tá? O exemplo do bulbo é o próprio alho que tá aqui, né? As cebolas. Então, é rico em substância nutritiva. Essa substância é chamada de catáfilo. Eu vou ter também, gente, os rizomas, tá? São caules subterrâneos. Aqui, isso aqui que é o caule, tá? Eles se assemelham à raiz, mas eles têm gemas laterais. Então, tem um caule aqui e pelo caule saem essas gemas, tá? Esse aqui é um tipo de rizoma. A bananeira e a samambaia são exemplos. E eu vou ter os tubérculos. São caules subterrâneos bem desenvolvidos. Geralmente, eles são arredondados. E aqui, gente, eu tenho um exemplo muito clássico que é a batatinha, tá? São muito ricos em substâncias nutritivas. Algumas outras adaptações a gente vai ver, tá? A questão dos espinhos. Também são adaptações. E as gavinhas. Gente, as gavinhas, elas são pequenas molinhas que servem para fixar as trepadeiras, que a gente já viu aqui, né? Aqui são as gavinhas. Eu vou ter os espinhos para proteger, tá? E os cladódios, que eles retêm água para aquelas plantas que ficam em locais muito secos, tá? Agora a gente vai falar, gente, sobre as folhas. As folhas são as principais responsáveis pela fotossíntese, né? Pela respiração e transpiração. A gente esquece que a planta transpira, tá, gente? Então tem que ter muito cuidado essa questão da transpiração, porque a planta ela não pode perder muita água. E quem faz isso são as folhas, tá? Além desse processo da fotossíntese. Então, quando a gente fala de folha, a gente não pode falar só isso, não. A gente tem que falar respiração, transpiração e fotossíntese. Essa transpiração, gente, acontece por causa dos estômatos, tá? Na página 177, vocês podem ler um pouquinho mais sobre essa função dos estômatos. Mas vamos falar sobre essas regiões aqui, né, das folhas, que a gente pode ver muito fácil. O limbo, o pecíolo e a bainha. O limbo é essa parte laminar da folha, né, que aqui a gente pode ver, a própria folha que a gente chama, cheio de nervuras, né? E aqui são essas partes da folha, gente, elas estão cheias de xilema e floema, que são
os nutrientes das plantas, tá? E distribuição também de seiva. Então, esses nervinhos aí vai servir para distribuir a seiva da planta. Eu vou ter também o pecíolo. O pecíolo ele serve para segurar, né? Para prender aí o limbo ao caule. E eu vou ter a bainha. É uma expansão aqui da folha que fica junto com o caule, tá? Só isso mesmo. A gente vai falar agora, gente, dos tipos de folhas, tá? Como a gente sabe, existem folhas de vários tipos. Às vezes tem até partes da planta que a gente nem sabe que aquilo é uma folha, né? Temos folhas que não parecem folhas, como a gente viu no caso das briófitas, que tem as filóides, né? Mas vamos lá. Gente, as folhas também possuem algumas modificações. Uma das primeiras folhas que a gente vai ver são as folhas paralelinérvias. É um pouco difícil de falar, né? Paralelinérvias. Mas são folhas geralmente de monocotiledôneas, certo? Como vocês podem ver, elas têm nervuras paralelas, né? Olha. Por isso que é paralelinérvias. Olha as nervuras dela. Não é assim, né? É bem paralela. Como a gente tem exemplo aqui, o milho, não é? A próxima folha são as folhas peninérvias. Ela tem uma nervura principal, que é essa daqui, e aí vai partir as nervuras secundárias, né? Parece uma pena de ave, por isso que chama peninérvias. O povo é muito, muito, muito criativo para inventar essas coisas. E aí eu tenho cajueiro, goiabeira, a maioria das plantas que a gente conhece. Então, são plantas de dicotiledôneas, tá? Então, se você viu esse tipo de planta, pode ter certeza que... Esse tipo de folha, perdão. Pode ter certeza que é uma dicotiledônea. Já esse tipo de folha vai ser uma monocotiledônea, tá? As modificações, né, das folhas. A gente já viu as modificações dos caules, das raízes, agora também vamos ver as modificações das folhas, tá? Tem algumas folhas que são atrofiadas, outras são finas, outras são pontiagudas. Elas se adaptam ao clima, certo? Como, por exemplo, o cacto que a gente pode ver aqui, né? É uma folha modificada para a economia de água. Então, você vê que é uma folha mais inchada para que ela possa guardar essa água, né? Por viver em um ambiente bem seco, certo? E também, gente, tem que cuidar, tem que ter cuidado para ela não transpirar e acabar perdendo a água. Então, é uma folha super modificada aí, como você pode ver. Eu tenho também aqui no livro de vocês os espinhos, tá? A gente já falou que é esse aqui dos cactos, né? São folhas encontradas na base de algum tipo de flores que podem ser coloridas. No livro de vocês tem um exemplo, tá? Que atuam como estruturas que vão atrair insetos e pássaros, tá? A gente não pensa assim que o cacto possa atrair, mas ele atrai esses espinhos. Vocês podem ver na página 178, tem uma figura muito interessante. Tem também, gente, os catáfilos, que são folhas especiais que atuam como órgão de reserva de nutrientes. Por exemplo, a cebola e o alho, tá? Ali são folhas, aquelas partes que a gente vai descascando ali a cebola são folhas, tá? Aqui, esse slide trouxe algumas coisas diferentes, né? Que tem no livro, mas não precisa se prender isso aqui não, porque não está no livro de vocês, eu não vou cobrar. Gente, atividade, página 173, 176, 179 a 181, e me mandar, estarei esperando. E a gente também vai ter um teste de ciências no dia 30 de julho de 2020, que vai ser na próxima quinta-feira. Os capítulos do teste 11, 12 e 13 de consulta da mesma forma, porém, gente, mesmo que seja de consulta, vocês precisam ler o capítulo antes, porque senão vocês demoram muito tempo para me entregar o teste e aí acaba perdendo ponto por isso, certo? Porque não sabe aonde está, acha que é tarefa, que vai chegar e vai procurar e vai encontrar rápido, não encontra rápido, fica perdido porque são 3 capítulos, não sabe onde está nada, e aí
acaba me entregando depois do horário. Dessa vez eu não vou deixar passar do horário, então, por favor, estudem o capítulo, leiam antes. Não é porque é o teste de consulta que vocês não precisam ler, não. Certo? 30 de julho. Pronto, a nossa aula vai terminar aqui. Façam a tarefa e me entreguem, tá? Beijo, amo vocês.